Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ou bem-vindas. É uma grande alegria receber vocês aqui no programa Mente Infinita. E o nosso objetivo é trazer temas relacionados à saúde mental de forma leve, de forma branda e que a gente consiga, através de um bate-papo bem leve, falar sobre esse tema tão especial. Então, hoje trouxe um convidado muito especial e vou pedir para ele se apresentar e a gente vai tratar sobre essa ligação entre saúde mental e esportes. Então, passo a palavra ao nosso convidado para que ele possa se apresentar e a gente iniciar essa discussão que vai ser bem interessante. Olá, pessoal. É isso, eu sou o professor de Educação Física Harry Thorpe e aceitei com muita felicidade esse convite aqui do meu irmão Willy para a gente estar conversando sobre a atividade física, né, como ferramenta também para a melhoria da saúde mental, né, Willy? É isso que a gente está fazendo aqui na Mente Infinita hoje, né? Exatamente. E essa questão da forma multidisciplinar que é chamada, né? Multidisciplinar significa várias atividades que a gente pode unificar para chegar numa plenitude do ser humano, para que ele fique bem, né? E uma das vertentes, como você falou, Harry, é a questão do esporte mesmo. O esporte ajuda muito a pessoa nesse âmbito de cuidar mesmo de si, né? E com esse gancho, eu vou até aproveitar o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Por quê, né? Porque o ser humano busca há tanto tempo, há tantos milênios, talvez centenas de anos, essa questão do esporte para poder medir forças, ou então para poder, de repente, aliviar um pouco a carga mental, psíquica, né? O que seria isso no universo, nessa visão do esporte, né? Porque o ser humano, na verdade, gosta de se desafiar nesse âmbito. Porque alguém faz uma corrida de 70 quilômetros, 130 quilômetros, né? Então, eu queria observar e ouvir de você, como um profissional dessa área, ah, as- os limites do corpo, óbvio, e por que o ser humano sempre ultrapassa esses limites, né? Será que está em busca de resolucionar algo interno, né? Íntimo, algo milenar, algo assim? O porquê disso, né? Eu na minha prática diária, que assim, eu posso considerar que eu estou há 20 anos na área, eu entrei na universidade, né, de Educação Física em 2003, né? Mas desde o primeiro período ali eu tive um contato com estar com as pessoas, servindo de alguma forma, utilizando das ferramentas da atividade física para ajudar essas pessoas numa preparação física, num treinamento, aprendendo também a lidar com a coisa de treinamento mais formal e tal. E uma coisa que eu consigo perceber, algo muito importante, e hoje eu tenho isso muito mais maduro, é que apesar da gente ter mídias falando, redes sociais o tempo todo, hoje em dia, sobre a exigência que o nosso corpo cobra da gente de ter uma atividade física frequente, né? Ela vai além disso. Na verdade, eu vejo que a atividade física ela é um componente essencial na vida dos seres humanos, né? Sim, sim. E tu falou assim, esse lance de centenas de anos, milênios e tal. Beleza. De fato, assim, o ser humano, ele vem se desenvolvendo há muito tempo, pautado nas atividades físicas, né? Assim, tipo, Uhum. ele tinha que caçar, ele tinha que correr atrás da comida dele, e depois evolui nos tempos, aí não tem veículos para andar, mas ele tem que caminhar longas distâncias, ou então uma viagem, algo do tipo. Tudo que a gente fazia na nossa ancestralidade era muita atividade física, na verdade, né? Era o dia todo. Uhum. Imagina, era o dia todo fazendo atividade física. A gente foi construindo um mundo que era muito mais fácil de viver, de ter as coisas assim. Então, hoje a gente tem ali tudo pronto, né? A gente tem uma cadeira pronta para sentar, a gente tem a comida pronta que só precisa esquentar, Sim. a gente tem a comida que vai para a geladeira e não, a gente não precisa mais caçar nem matar o boi, nem nada desse tipo. Então, colher a fruta e a verdura e tal. E isso poupa nossos esforços fisiológicos, né? Assim, tipo, a gente não tem esforço fisiológico. Porém, a gente sabe que o nosso corpo ele é feito para o movimento, né? Então, eu acho que a premissa para isso, para a necessidade de alcançar algo que vai na atividade física como componente essencial, é justamente essa necessidade que o ser humano tem de praticar atividade física, de Sim, alguma sim, forma, né? sim. E se a gente for falar de questões assim, existem várias teorias, vários métodos de estudo que ajudam a gente a entender algumas coisas. E uma das questões está ligada à questão de necessidade
fisiológica mesmo, dos hormônios, por exemplo, da liberação de alguns hormônios e tal. Então, quando você mantém atividade física frequente, você tem uma carga de hormônios que lhe deixa de forma também com o seu corpo pessoalmente positiva, né? Sim. Que geralmente são os hormônios adrenérgicos, eles fazem você subir, né? Ter mais vigor, ficar mais feliz, mais contente e tal. Fora e tem outros hormônios também que faz você ter prazer, ter satisfação quando você pratica alguma atividade física, E né? você produz esses hormônios quando você está fazendo atividade física. Você produz mais, né? Isso, Certo. causa uma liberação ali que é muito mais adequada para a sensação de bem-estar, digamos assim. Certo. E, assim, eu creio muito na sensação de bem-estar, relacionada muito também a uma questão de uma mente mais saudável, né? Da parte emocional também mais saudável, não é isso? Sim. Quando o corpo não se movimenta no dia a dia, existe uma liberação de mais hormônios, por exemplo, de carga depressora, né? Que inclusive influenciam muito no sedentarismo, porque você não sente vontade de fazer as coisas, né? Pronto. E aí, quando a gente vai pro extremo, né, que você tá falando, que é a necessidade de fazer 130 km de Se corrida, por exemplo, provocar correr com 24 horas, né? Sim. O que é isso, né? Eu acho que isso dá um bom tema para essa conversa de hoje aqui, Sim. ao longo, inclusive, desse episódio, viu, William? Legal. Tem muita coisa pra gente conversar aí. E exatamente, até qual o limite, né, do corpo? Eu queria entender, falando, você trazendo essa informação, como é que o ser humano ele consegue entender até o limite dele? Olha, porque existe aquela questão de repente você tem 40, tá estafado, mas você tem 40% ainda para realizar alguma coisa. É questão mental mesmo. E você vai, né? Eu queria até ouvir um pouquinho sobre isso, né? Que as pessoas entendessem um pouquinho mais, quem está do outro lado, entendesse um pouco mais sobre esses limites da mente ligada ao corpo, né? Se isso é real mesmo, não é, né? E você tocou num ponto bem legal, bem interessante, Harry, que também a gente pode dialogar sobre isso, que é por que as pessoas, né, tão... não seria essa a pergunta, por quê? Seria, na verdade, uma sociedade hoje onde você está trabalhando mais sentado, está ali no computador, muita gente em home office, principalmente agora, depois desse período que a gente passou, de toda a humanidade, essa questão de ficar sentado, ela realmente adoece a pessoa, então. Adoece no campo da saúde mental, nós sabemos que sim, né? Isso aí provoca uma questão mais depressiva, e por aí a pessoa está isolada, não está dialogando com outras pessoas, está num ambiente bem estressante, porque tudo é para ontem, né? As pessoas até têm esse viés pensando, imaginando que estar em home office é mais tranquilo que estar em casa, mas na verdade a exigência até é maior, né, de quem está ali, e onde tudo já era para ontem, aí se tornou mais ainda. Então, até que ponto influencia no corpo isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto também, não é? Seria interessante a pessoa que está do outro lado aí, que faz um trabalho como esse, de repente sair de minuto em minuto, ou de meia hora andar, caminhar na casa, que isso já ajudaria. Então, queria ouvir um pouquinho sobre esse ponto, né? Eu acho que para a gente começar a falar sobre essa questão assim, de ajudar nossa mente a estar melhor por conta do exercício, a gente tem que lembrar também que assim, o ser humano ele tem umas questões muito particulares do emocional, né? Tenho que falar aqui que eu não sou da área de psicologia nem da psicanálise, então assim, eu falo como um curioso da minha área, que eu sei que eu preciso ajudar as pessoas diariamente com isso. Mas assim, a gente tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade enraizada de construir e desenvolver coisas que nos dê prazer, trazer coisas que nos dê prazer e satisfação, né? E só um gancho, né? Freud fala sobre isso, né? Que já é minha área, eu já falo um pouquinho sobre isso aqui. Nós somos movidos a desejos e prazeres. Pronto. Então, lá atrás, o pai da psicanálise, né, segundo Freud, falava sobre esse ponto. Então, tá muito ligado com essa questão que você falou agora há pouco. Então, se não existe prazer, e aí, né? Como seria isso? Porém, o esporte também dá desprazer. Concorda? Dá. No seguinte sentido de você sentir dor ali. Era aí que eu ia chegar. Então vamos lá. É nesse assunto, então, mas o caminho é esse. Porque assim, quando a gente traz uma carga de estímulos muito grande no nosso corpo, independente se é física ou simplesmente de concentração ali, uma coisa, sei lá, sentado num computador. Sim. Tem gente que tem um prazer enorme de estar sentado e trabalhar mesmo, assim, sei lá, uma pessoa do TI gosta muito de código e tem gente que
É como se Gosta fosse muito de como se escrever. fosse um game, né? A pessoa tá ali Tem passando de gente que estágio, eu preciso terminar esse código, E, esse por aí, por arquivo. aí. E isso leva também a essas pessoas também a utilizarem essas ferramentas de game e outras coisas que tem também. Como também tem pessoas que gostam de ficar deitado no sofá assistindo séries, filmes, né? Não, e começa a desenvolver aquilo ali com muita satisfação. Sim. E ao invés de trazer seu corpo para fazer um movimento físico mesmo, assim, né? Sim. De trabalhar o corpo, assim, se entrega aquilo ali, porque aquilo ali tá dando uma satisfação ali. Porém, é meio que uma armadilha, assim, no meu ponto de vista. Porque, assim, Hum, você começa a tirar do seu corpo as capacidades que ele tem para lidar, sim. de possibilitar que você faça coisas. Por exemplo, na hora que você resolver sair de casa, né? Como é que vai ser essa saída? Vai ser de qualidade? Por exemplo, você vai conseguir caminhar direito? Ah, vai sentir dor no joelho, vai sentir dor na coluna, né? Hum, Ou você vai evitar fazer certas coisas no seu dia a dia, alguém lhe convida para ir numa praia, ou então você tem um filho e ele lhe chama para jogar um futebol, ou então tipo, joga sei lá, joga peteca, qualquer coisa, e sim. você não consegue fazer aquilo, né? Porque você tá ali um tempo tão sedentário ali que seu corpo ele não tá mais acostumado com o movimento. Aí vem isso, acho que o esporte, ao mesmo tempo que ele agrega muitas pessoas, eu acho que por uma questão que tá lá nas nossas células, no nosso DNA, na nossa memória mesmo do corpo, Sim, sim. de praticar esporte, de atividade física, ter esses estímulos, né, físicos, é, mas também tem essa questão, muito esporte traz dor, muito esporte Uhum. traz um cansaço extremo, muitos esportes podem trazer para você ali algumas questões do esporte que Sim. lhe afasta, sei lá, porque machuca, ou isso Aham. pode ser de um tênis que você tem que usar lá para jogar um determinado esporte, ou então correr, pode fazer um calo no seu pé, Sim, sim. até por você fazer uma prova super de endurance, assim, de 7 8 até 12 horas de duração, e depois tá destruído, né? É. Uma das coisas que mais um registro aqui, Harry, quanto na terapia, né, no setting, como a gente chama no consultório, os pacientes mais falam, né? Eu gostaria de fazer atividade física, mas o problema é que a galera acorda de 5 da manhã. E como é que eu vou acordar? É, Me dá uma preguiça, né, de acordar. Então, normalmente é muito cedo, né? E a pessoa tem essa dificuldade, de uhum, repente. Já é um desestímulo aí, já é uma dor para a uhum, pessoa sair da cama para poder é, praticar. Então, existe aí uma questão também do prazer e desprazer. Né? Será que de repente a pessoa teria que ter outro gancho para isso, outro estímulo? Que eu estou falando isso porque acontece na prática mesmo, uhum. no consultório. Eu gosto de ir porque eu gosto de estar com o pessoal, que é questão de Pô, grupo. muito bom. Não é nem a questão de correr, né? Uhum, Porque acordar às 5 da manhã para correr, né? Você é triatleta, né? Você acorda de 3, 3h30, por aí vai. E há pessoas que provavelmente acordam até mais cedo. Mas os pacientes falam sobre isso, né? E eles têm esse mote, esse gancho que eles falam. Não, eu vou porque eu gosto de ver o nascer do sol, é lindo, né? Então, é um estímulo, é um prazer. Então, não é o esporte em si, porém existe uma coisa ali em volta do esporte que faz com que a pessoa vá, né? uhum. Isso aí também é uma higienização mental, ver um nascer do sol, né? E por aí vai. Eu não vejo todo dia, viu? Se nascer do sol, porque eu também não acordo muito cedo. Eu sou mais noturno, né? Mas, Aham. porém, há pessoas que, né, aproveitam o pôr do sol, o nascer do sol, então eu acho maravilhoso também isso. Willi, veja bem, quando a gente trata do esporte como performance, né, a gente traz muito uma questão cultural de horário de treino, Sim. de período de treino, frequência de treino, daquele jeito, daquele estilo, naquela intensidade, naquele volume. Tem que acordar 3h30 da manhã, Tipo, 4h30 para parece, poder estar parece com um tudo. exército, né? Exatamente, é um Um negócio meio, exército meio, militar. meio estilo militar, assim, né? Que você tem ali os horários e tal. Veja, eu acredito muito que cada um tem seu funcionamento, né? Hum, E às vezes essas questões que você está falando, por exemplo, ver o nascer do sol enquanto está correndo, um exemplo, um treinamento de corrida ali de manhã. Ou então um treino, uma corrida que, né, uhum. que é seu exercício. Cara, aquilo ali às vezes está dentro dessa rotina dessa pessoa. Faz muito bem para ele, mentalmente falando. Ele se sente ali a alma lavada que chama, porque você tá ali fazendo aquela coisa que você, pô, sente mesmo a endorfina liberando depois de tantos minutos. Porque assim, vale salientar que não é com 5 minutinhos de treino que vai
liberar endorfina, viu? Sim, sim, Tem que sim. lembrar, gente. Ó, 15 minutos ou mais fazendo atividade vigorosa depois de um aquecimento Olha, para poder a endorfina fazer efeito no tem corpo. toda a ciência aí, né? Então, assim, não é tão simples assim Sim, você ter sim, essa sim. liberação. Sim. Mas veja, você, assim, você tem essas características estão intrínsecas ali no exercício quando você tem esse tipo de atividade. E Sim. é o que eu faço hoje. Eu junto pessoas para praticar Hum, atividade física, que são atividades similares. Então, sim, sim. eu sou treinador de triatlo, né? Eu sou triatleta também, amador, Isso. há alguns anos, Uhum. né? E me envolvo com essas pessoas, né? Que também querem o triatlo, então só querem nadar, ou só querem correr, ou só querem pedalar, Olha aí, tá vendo? Já é um né? prazer que cada um E sente, né? pronto. Aí é uma coisa que eu percebo que é muito fundamental, que é uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas, assim, porque assim, eu vou abrir aqui uma grife, Sim. um nome de uma grife de provas que existe no mundo, que é a mais conhecida de todas no triatlo, que é o Ironman, né? Certo. Muita gente me procura como treinador para fazer um Ironman, Eu dizer, assim, eu quero quero pro fazer o Ironman. Ironman. E E quanto é, aí, Harry, registro só? O ah, Ironman completo, quanto é? Eu são falo a a distância, né? A distância, quilometragem, então né? De quanto? você nada 3.800 metros, Olha pra isso. sai da natação, já pega a sua bike, pedala 190 quilômetros Pronto. e depois deixa a bike no lugar e vai correr 42 Aham. quilômetros, né? Então, assim, é um super desafio. E imagine você ali, você tem 17 horas para poder fazer essa prova, Sim, né? Então, qual é a primeira pergunta que eu faço para as pessoas quando me procuram sim. para Eu fazer quero fazer um um Ironman, né? Ironman? Exatamente. Quero, A é o primeira desejo, pergunta que né? eu faço é: você quer performar ou você Ah, quer concluir a prova? concluir a prova. Pronto. O que você quer com o exercício, entende? Sim, Aí exclui um pouquinho agora o endurance, né? Essa pergunta vai ficar aí, cada um vai refletir muito, acho que, sobre isso. Quando sim. quero fazer uma prova, 10 km de corrida, 5 km de corrida, uma maratona, meia, não sei. Quero pedalar 190 km. Se pergunte, para quê? Como eu quero chegar nesses 190 km de bike? Uhum. Como eu quero chegar nessa corrida de 10 quilômetros, Uhum. né? Eu quero performar, que é aquele lance de você fazer o mais rápido possível e ganhar de tempo de um monte de gente até subir no pódio de uma prova. Uhum. Ou você quer fazer aquela prova com a intensidade que seu corpo sinta que você está fazendo Certo. exercício, está sendo saudável para o seu corpo. Sim. E você conclui porque é um prazerzaço tá ali concluindo 10 quilômetros de uma corrida bem bacana, né? De Você manhã, vendo o nascer do nascer sol, o não sol, sei, estar tem junto com outras pessoas, isso, e aí juntar com as pessoas, interagir. que, Essa interação é bem bacana. que faz Muito, parte do âmbito da saúde mental. Você está em comunicação com outras pessoas, isso, né? isso. Eu me recordei agora, Harry, de um momento lá atrás, faz uns anos, né? Que eu tô aqui, não tô um corpo de atleta aqui, né? Mas feito você que está acostumado. E eu lembro da emoção que foi concluir uma prova de 21 quilômetros, né? Que foi lá na corrida da A Pampulha, Lagoa da Pampulha, não foi? Pampulha, em Uhum. Minas A Gerais. volta da Pampulha, Volta da Pampulha. eu lembro. E quando eu tava caminhando, né, no pace que o pessoal tava na velocidade, eu tava lá na minha Aham. corridinha, tinha treinado para danado para participar e só vi o pessoal da África, né, passando rapidamente, É. o pessoal da Da elite, né? Da elite Etiópia, do né? esporte, né? Que chama. Nossa, É, eu estava no meu esforço máximo ali, eles estavam simplesmente numa fluidez tão grande. isso. Então, ok, passaram. E eu, puxa vida, para alcançar esse pace aí, né, não tem como. Aham. E chegando ao final, Harry, que você falou agora há pouco, eu desabei no choro, porque foi maravilhoso. Foi uma sensação de ir tocando aquela música ainda, fundo musical, né? Tan, 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 Carros de pronto. fogo foi? Aí você sentiu o atleta Aham, keniano chegando, aham, né? aham. E foi É, maravilhoso. Eu chorei muito, né, naquela isso. prova. Então, eu nunca mais esqueci essa emoção, Uhum, né? E a uhum. gente tá falando sobre isso. E o quanto é bom chegar no final de 21 quilômetros, acabado, que eu cheguei acabado, mas sorrindo também, sorrindo e Uhum. feliz da vida. Cruzei, o pessoal até botou a faixa para eu Pra passar. passar, Eu era um né? dos últimos lá e passei. Foi uma felicidade. Então, Aham. seria essa felicidade que as pessoas estão em busca, Harry, a fazer esporte também, Isso eu acredito que sim, de cara. conclusão, né? Eu acho que tem uma coisa muito a ver com isso, assim, né? Com a conquista ali daquele momento. Há uns anos atrás eu aprendi uma frase que fala sobre
Eu, sinceramente, eu não sei quem falou essa frase a primeira vez no mundo, mas muita gente fala sobre, mas eu gosto muito dessa frase, apesar de ser uma coisa muito já clichê, né, que chama, mas no mundo da corrida, do triatlon e tal, Willy, o que vale de verdade. Porque o que é que eu imagino daquele choro ali, daquele momento? O que é que eu entendo desses atletas, desses atletas amadores, essas pessoas que praticam atividade comigo, né? Que aquele momento ali que você cruza a chegada dos 21, ou então dos 5, tem gente que é primeiro 5 km da vida, pô. Sente aquela emoção, quer chorar, o que for. Deve ser muito bom, né? Você como treinador, observar isso nos olhos. Né? E como atleta também, é uma coisa fabulosa quando você conquista aquilo. Que legal, que legal. O mais importante de tudo, na verdade, não é aquela chegada, é a jornada, É o né? percurso. É a jornada até lá, né? Antes daqueles 21 quilômetros que você percorreu, você teve meses de corrida, de treinamento, de, pô, vou correr aqui mais um pouquinho, vou fazer um treino intervalado, vou fazer um treino contínuo, vou fazer uma musculação, vou fazer... Nesse meio todo, na hora que as pessoas se parar para pensar de forma racional, você vai perceber que ali passaram por você grupos de pessoas que estavam junto com você esse tempo todinho. Pelo menos que você bateu um papo numa mesa um dia, disse, pô, eu tô correndo aí, eu tô correndo também, vou fazer e tal, né? Verdade, Pessoas que influenciaram de alguma forma, né? Que você acaba chegando lá. E aí traz isso, é a jornada inteira, entendeu? Exato. Eu vi, inclusive, pessoas, estou me recordando agora, veja como é a mente, né? A mente tem a sua atemporalidade, ela começa a lembrar das coisas, a sensação. Eu lembro do sentimento bom, gostoso, de ver as pessoas, por exemplo, com dificuldade motora, Isso, participando de uma corrida. Eu disse, bacana. caramba, eu com tudo certo, tudo direitinho, né? Com minha saúde plena aí. Aham. E de repente eu tinha até resistência de fazer. Aquilo aí eu me senti, poxa vida, é, todo mundo é capaz de cumprir um esporte como esse, sentir a sensação da alegria e por aí vai, né? Então foi um momento lindo também. Foi lindo ver os quentes passando e foi lindo também ver as pessoas que têm dificuldade motora estavam lá, né? Eu disse, puxa vida, tem algo que eu preciso também, né, trabalhar em mim, que eu preciso cuidar da minha saúde, né? Tanto física quanto mental. Mas pode continuar ela Não, mas não, eu acho que o discurso é esse mesmo, assim, acho que a conversa é por aí, assim. Lá na ATT, né, assessoria Sim. que eu lidero hoje em dia, fazer um merchanzinho. Sua empresa. A ATT, inicialmente, ela começou com uma assessoria que treinava ali as pessoas que queriam simplesmente fazer essas provas de uma forma mais performática ali. Já corria bem, já nadava bem, já queria experimentar o pedal também e tal. Só que depois, muito pouquinho tempo, logo após o que a gente lançou a ATT na época, acho que 2016, 2017, a gente percebeu que o viés era outro. Para a gente ter pessoas praticando atividade física e a gente continuar fomentando esse esporte, a gente precisa trazer o prazer desse esporte. Certo. E é isso, veja. Um pouco atrás aqui nesse episódio, assim, lá no comecinho, quando a gente se apresentou e conversou aqui, então eu falei uma coisa, assim, uma questão que é o seguinte. O ser humano, ele tem esse lance da atividade física, certo? Sim. Como também tem outras coisas que causam dependência no ser humano, né? Certo. Então, muitas vezes, a atividade física, ela pode ser a fuga, né? A fuga de alguma coisa que está acontecendo ali. De um ambiente estressante, vamos Um ambiente dizer estressante, de desafio, de uma questão que ela não está conseguindo se libertar, de uma dependência, uma coisa do tipo assim, né? Certo. Que pode ser química, emocional, pode ser de vários tipos aí, né? Pronto. Interessante, Que você pode falar até com mais propriedade que eu, mas assim, eu percebo isso nas pessoas. E aí, quando existe essa transferência dessa dependência para a atividade física, E o esporte acolhe isso. Exato, o esporte acolhe porque você encontra as pessoas ali que estão na mesma vibe, né? Estão na mesma esfera ali que você, querem fazer aquilo também. E aí cada um tem seu motivo ali, sabe? E somos seres sociais, né? Somos seres sociais. Sociais sociáveis. Né? Sociáveis, competitivos. Competitivos. Que é aquela competição quando é direcionada de uma forma saudável, ajuda as pessoas a evoluírem mais e não simplesmente se sentir inferiorizados porque não estão conquistando, entende? Então é aquele negócio, você vai correr com um amigo seu, vai começar a treinar junto um momento lá, e aí vai chegar meses depois, você tá correndo bem melhor que ele num pace, né? Que é pace é a velocidade que é o tempo que você percorre 1 quilômetro e tal. E aí você tá correndo bem melhor que ele, e de repente ele começa a reduzir assim em relação a você. Você tá melhorando muito e ele não tá, né? E aí vem várias questões, porque somos indivíduos que têm cada um sua vida, né? Certo. Diferente e tal. Certo. Então,
cultura de casa diferente, comportamentos diários diferentes e tal, e só se junta para treinar. Porém, é, essa relação construída de forma saudável, eu acho que é dizer assim, o Willy vai chegar para esse parceiro de alguma forma e vai influenciar que ele melhore um pouco mais. Uhum. E não vai dizer assim, agora eu sou o cara, tô correndo aí, ó, tô indo embora, achar para vocês, né? Quando o grupo ele é acolhedor, ele traz as pessoas para junto. E você, ao invés de inferiorizar, entendeu? Sim, é o famoso termo ombro a ombro. Que é cunhado, né? Tem essa expressão muito sofisticada, mas é falado no meio muito militar, né? Ombro a ombro, aquele sai junto, chega junto, é. tem muito esse termo. Então, talvez seja uma busca do ser humano até estar junto de forma coletiva com outras pessoas, se autoanalisar, ver as suas limitações, como eu vi algumas pessoas bem mais na frente ali correndo, como outras pessoas com certos limites. E eu estava ali num meio comum, né? Vamos dizer assim. Eu, uma pessoa que não tinha esse treino tão apurado como você, né, que faz, mas eu estava lá cumprindo uma 21 quilômetros, que não é um negócio fácil, né? 21 quilômetros. E com isso, até lembrei agora, Harry, de um. Você até me passou esse documentário outras vezes, e eu assisti, e aquilo me chamou muita atenção nesse âmbito do grupo. Um filme, um documentário na Netflix, né? Você pode falar o nome? Esporte pelo Mundo, Esporte pelo Mundo. Tem um capítulo bem interessante, quem quiser visualizar esse documentário, está no Netflix. É um documentário bem interessante para você observar como o esporte ele influencia na vida da pessoa, na família e por aí vai. Então me chamou a atenção um grupo, né, na Itália, numa cidadezinha ali perto de Florença, algo assim, que o pessoal fazia uma espécie de rugby, né? Aqueles esportes de alto impacto, né? Contato. Impacto com a bola de futebol e é praticamente uma arena de gladiadores ali, né? Então, aquilo me chamou a atenção, principalmente pelo ponto das cidades, os bairros se disputarem entre si para poder vencer aquela batalha que é anual. E, literalmente é uma guerra de gladiadores ali, né? Quem puder assistir, assista aí no Netflix, como o Harry falou, o título aqui é bem interessante. Agora, o que me chamou a atenção, Harry, veja, as pessoas se preparam o ano todinho, eram várias pessoas que estavam ali, um era motoboy, outro era entregador de pizza, outro era funcionário, executivo, todo mundo se reunia e todo mundo estava igual ali, naquele mundo, naquela coletividade, e ninguém ganhava nada por isso. É o que me chamou a atenção, né, nesse ponto. Perguntaram, olha, por que você faz isso? Não, faço pelo meu bairro, faço pela minha coletividade, né? Então, isso me chamou tão atenção, então tem a ver com o que você está falando agora, né? A preocupação da pessoa, daquele que busca o esporte também está ali, mergulhado na coletividade. E a gente sabe, né, profissionais de saúde mental, que estar junto com outras pessoas estimula. E você também entende sua posição ali, meus limites e por aí vai, para também eu não exceder demais e por aí vai. Que é o que o lado, muitas das vezes, o militar ajuda, né? Sai junto, chega junto, né? Aquele último lá vai ser acolhido também. Então seria um acolhimento também nesse âmbito, né? Embora se pagar ou não, se tiver dinheiro ou não, eu vou estar num grupo. Então seria isso, o reconhecimento do ser humano no esporte coletivo, por exemplo. Depois da necessidade do ser humano de movimentar o corpo, né? Que a gente tem, tá lá, a célulazinha da gente lembra disso. Ela movimenta esse corpo aí, porque senão daqui a pouco ele vai parar e você... Não deixa de ser equipe, né? Trabalha excelente, exatamente. Equipe, né? Eu acho que vem uma outra questão do ser humano que eu percebo muito nos esportes, principalmente na prática que eu tenho atualmente com o triatlon, né? Que é esse coletivo. Esse coletivo ele é construído pela necessidade do ser humano de fazer parte de algo. Sim, né? sim. Então, há de convir que quando a gente reflete sobre essa situação, a gente vê que as pessoas sentem necessidade de ser pertencente. Né? Certo. E aí traz essa coletividade. Eu acho que busca isso e traz a gente para uma questão que é muito favorável para a prática esportiva de atividades que estão cada vez mais na nossa mão em relação ao acesso, né? Tá aqui, né? Pra gente poder fazer também. Cada vez mais, você acredita uma corrida, que por exemplo, área tá cada vez mais coletivo,
essa individualidade está pareado, ou não, cada vez mais os esportes estão mais coletivos, as relações estão mais coletivas nesse universo de praticar de esportes. Cara, eu tenho percebido uma coisa muito interessante. Eu também tenho um contato muito expressivo e permanente e sempre periódico em academia, né? Sim, sim. Academia de ginástica, essa academia que as pessoas conhecem ali, que tem a sala de musculação, tem, Tradicional, né? a mais convencional ali. Que eu tenho dificuldade. É. Nossa, para eu, academia. E aí eu acho que dá pra colocar duas questões aí, sabe, William? Aham. Eu passei um tempo fora, na verdade, entre 2017 e 2019, Certo. fora de academias, tocando esses projetos, inclusive a parte do triatlo e tal. Então tem Sim, uma sim. coisa muito individual, assim, em relação aos meus trabalhos, né? Sim. Na borda de piscina, na pista com o pessoal correndo, pedalando, indo para as provas em todo lugar do Nordeste e tal, Brasil e tal. Me preparando de forma bem, o mais didático, metodológico e na prática o suficiente, sabe? E quando eu volto para a sala de musculação para atender de personal trainer, ou então eu fiz um período ali que eu queria interagir novamente com os novos colegas da área. Certo. Então eu pedi para uma academia que eu tenho muita, assim, eu tenho um respeito muito grande pela academia, eu sei que as pessoas, principalmente a direção, têm um respeito muito grande por mim. Então eu perguntei se existia uma possibilidade de trabalhar ali de volta na sala de musculação por um tempo. Sim. E me deram essa oportunidade. Senão, Harry, vamos embora. Certo. Vamos lá, vamos trabalhar. E aí assim que eu chego, eu saí em 2017, né, da academia, da sala de academia e tal. E aí eu volto em 2022 pra academia. Eu chego na academia, percebo que as pessoas entram na academia, Aham. super concentradas, fazem os exercícios e vão embora. Sem falar com ninguém, Então, sem interagir. uma interação até legal, um é legal com o outro, Certo. bacana e tal, que sempre existiu dentro da academia, as pessoas se conhecem ali, ou então vão junto treinar e A tal. disputa por aparelho, né? Esse aparelho é Uma meu. fila, ei, tá acabando aí? Não, ainda falta 10 séries, tá? Né? Aquela história toda. E Essa é a parte é chata, insuportável lá às vezes. Mas você tem uma questão, cara. Eu demorei pra perceber isso, Willy. Eu percebi que, Sim. veja só, Sim. eu percebi que dentro das academias tá existindo um movimento muito parecido com o que aconteceu com os restaurantes, quando os restaurantes começaram a colocar o Wi-Fi, né? Na verdade, essas pessoas talvez nem estejam fazendo treinos tão qualitativos, Uhum. mas estão utilizando muito os aparelhos que individualizam a vida da pessoa mais ainda. Deixa você mais sozinho, mais singular. Certo, que é o Ou seja, um smartphone. smartphone, né? Você entra na academia de fone de ouvido, aí entenda a minha reflexão em relação a isso, que eu demorei uns 3 meses pra perceber isso. Eu falei, não, rapaz, eu tô Certo. enganado. Certo. As pessoas não estão concentradas. As pessoas estão focadas numa coisa só dela. Primeiro que cresceu muito, tem um boom hoje da prescrição online. Que eu também trabalho com prescrição online, mas assim, cresceu muito esse lance da prescrição online, então assim, você não precisa mais consultar as pessoas da academia. Certo. Só se você tiver dúvida no movimento em si. Ó, meu professor passou isso aqui, eu quero fazer esse Porque movimento. tudo você vê no celular. Tá lá no celular. A resposta é ali, né? Exato. Que é o que as crianças estão hoje. Eu tenho uma resposta Exatamente. no celular. Exato. Tudo eu tenho no celular. Celular Não ou precisa nem ir pra escola, exatamente. né? Exato. Tá no Pronto. celular. É isso, é YouTube, celular e tal. Aham, entendi. E aí tem a forma correta de se usar e não, né? Assim, tem a forma que faz a gente se perder mais do coletivo quando você, né? Certo. E aí eu percebo que as pessoas entram de fone, não desligam esse fone em momento algum, ocupam as máquinas, fazem exercício no tempo que ela quer lá, porque ela, a cada série, ao invés de descansar eficientemente e suficientemente para a série ser boa, Aham. né? De exercício, para causar um efeito lá para ele bom e tal, sei lá, de hipertrofia, por exemplo. Sim. Ele passa mais tempo ali, ele passa 4 minutos descansando de uma série, 5 minutos. Certo. E não tá fazendo um treino para descansar 5 minutos. Aham. Ele tá fazendo um treino para descansar 45 a 60 segundos. Certo. Mas ele fica lá no celular. E aí, a minha enganação foi essa. Eu achava que as pessoas estavam mais assim, mais, pô, saúde, oba, né? Ah. Passou aí essa fase todinha da vida da gente em relação à saúde pública. Sim. E agora eu quero cuidar mais de mim. Não, Sim. as pessoas estão mais ali e estão Individu- isoladas do Você mundo. acredita que eles estão mais individualistas, mais Ah, voltados? em academia, sim. Certo. Aí vem uma questão que eu acho muito interessante de se falar nesse gancho que você falou aí das pessoas buscar A coletividade. a ou coletividade, individualidade? a coletividade, Certo. né? Eu percebo muito mais entusiasmo, alegria, satisfação, Aham. vamos lá amanhã de novo, Hum. sabe? Poxa, tô esperando o próximo final de semana, fazendo mais um mexão aqui. A gente tem um evento muito bacana que a gente faz todo Massa. mês, que é o ATT Experience, Ó, legal. que vai puxar esse gancho do que eu vou falar agora. Um dia eu né? vou, viu? Um dia eu O vou. ATT Experience é para as pessoas experimentarem
como é participar de uma prova, de um evento de corrida, de ciclismo, de legal. triatlo, de duatlo, de aquatlo, né? Num âmbito mais compacto, vamos dizer assim. No âmbito mais compacto, a gente chama de VIP, né? São 50 vagas só, todo mês que a gente abre. E é um evento, gente, é um super evento, é muito bacana, é satisfatório demais Você participar. poderia até institucionalizar essa questão, deixar o celular em casa. Deixa o celular em casa. Pode ser, mas porque e vá tu pra- vai fazer umas fotos, as selfies, tá? Não dá, Mas, né? todo mundo quer isso, pronto. Aí veja, quando eu tô falando disso, assim, dessa experiência que as pessoas têm hoje, que é a palavra-chave da nossa assessoria hoje, é experiência, né? Certo, O resultado também tá ali embutido, mas assim, é experiência. certo. E essa experiência coletiva é aquela pessoa que está necessitada de participar de algo, está ali com a gente, na ATT, ele participa comigo, ele conversa comigo diariamente no Uhum. WhatsApp. Sim. E acredite, a gente faz prescrição individualizada, mas o pessoal liga para mim, ou então fala pelo WhatsApp dizendo assim: mas eu quero fazer o treino junto com fulana. É. Eu quero correr igual a ela, porque assim, é a hora que eu interajo. Aí o que eu faço? Eu equilibro a necessidade com o que a pessoa precisa fazer. Então, de Entende? certa maneira, as pessoas estão vamos dizer assim, fugindo dessa coletividade, né? Mas depois ela quer voltar para a coletividade. É isso. Não encontra esse prazer no esporte estando ali no campo do individual. É isso. Isso, então, é Aham. minha percepção. Eu acho que o prazer é menor, Aham. né? É uma coisa que eu entendo da percepção diária do que eu vivencio no esporte. Ser humano, Harry, que eu observo muito, inclusive no processo psicoterapêutico dos pacientes, ele fica permeando sempre nessa questão do individual, daqui a pouco ele está na coletividade, daqui a pouco ele volta para lá e fica sempre nesse vai e vem, nesse movimento, né? Você observa muito eu vou trazer um termo da minha área, mais nesse campo, que o Freud escreveu sobre a questão do mal-estar da humanidade, que a gente, de certa maneira, está passando novamente por esse mal-estar de novo, que é o lado sombrio, né, do ser humano e por aí vai. Tem algo filosófico, alguns autores que falam algo filosófico nesse campo. Porém, é interessante que você observa que o lado sombrio do ser humano é justamente quando ele volta a olhar só individualmente, nesse individualismo, e fecha o campo para o externo, coloca um fone de ouvido e fica lá no celular. Então, é um movimento sombrio. Não Uhum. deixa de ser uma repetição desse universo que o Sigmund Freud falou na obra dele, é o lado sombrio da humanidade mesmo. E torna-se, como você falou no início, nossa discussão, doentio. Então, você que está aí do outro lado, né, ouvindo esse podcast, é muito importante. Veja, um profissional de saúde mental, um profissional de saúde física aqui, da parte de educação física, falando quanto é importante essa questão de estar ligada ao movimento, um grupo de pessoas, né? Isso ajuda muito. E isso, para quem é paciente meu, sabe que eu estimulo sempre isso, né? Vá fazer uma atividade de esporte, vá fazer uma trilha. E muitas das vezes o paciente que está ali no processo depressivo, por exemplo, enfrentando questões muito difíceis com ansiedade, por exemplo, são temas que eu trato muito no consultório, a ansiedade e a depressão, né? Eu ajudo muito de forma multidisciplinar como terapeuta, tanto na área da terapia convencional como da área da hipnoterapia. Então, se observa isso. Quando a pessoa vai e se desafia, que é o desafio, o esporte também, vou fazer um Ironman, né? De forma, vamos dizer assim, alcançável para ele está na coletividade, isso ajuda muito. E a maioria dos pacientes que eu indico, olha, vá fazer uma trilha, vá fazer uma caminhada, e você termina encontrando outras pessoas, outras histórias semelhantes, e começa a ter, inclusive, alguns insights. Eu costumo falar, e sempre falo isso, a terapia, e quem é meu paciente sabe disso, a terapia acontece muito fora do consultório, do ambiente, do setting. E não seria terapêutico também fazer uma atividade física como essa? Eu enxergo dessa maneira. Essa tá magia mágica do lado multidisciplinar. É uma atividade física, é também procurar, claro, um médico para fazer toda uma questão de balanceamento fisiológico, observar se a pessoa tem alguma doença, algo assim, né? Alguma dificuldade. Isso é essencial. Buscar uma psicoterapia, buscar uma nutricionista para equilibrar a questão alimentar, né, Harry? Então, é muito amplo. Cuidar da saúde mental é algo muito amplo, eu sempre bato nessa tecla. Né? E essa coletividade está muito presente nesse esporte, né? Por isso que você falou algo muito legal, que é essa parte da busca do ser humano
voltar para essa coletividade, né? É. Que está escapando desse lado sombrio que Freud fala, Uhum. também, dessa individualidade, né? Vê só, quando eu converso muito também sobre um tema com as pessoas que a gente conversa há muito tempo. A gente discute bastante, William, e você, assim, Sim. que é o equilíbrio, né? Do nosso dia a dia. Corpo, mente e espírito, né? Exatamente. E aí, esse equilíbrio, ele pode também estar sendo ali, tipo, sei lá, tá tudo encaixadinho, mas ainda tem algo que tá intenso demais. Certo. Ou algo que tá faltando demais, né? Não tá ali alcançando aquilo, que é difícil equilibrar. Eu considero uma coisa assim, uma missão quase que impossível nos dias de hoje. Mas buscar isso é importante para a gente ponderar certas coisas, né? Eu acho que algo que a gente pode levar em consideração que traz as pessoas para ter um movimento de qualidade de vida melhorado hoje em dia, Certo. apesar de toda essa fase conturbada e tipo que deixa a gente até mais sedentário porque as pessoas ficaram mais dentro de casa e descobriram assim que tipo nem precisa ir tanto no trabalho, nem precisa ir tanto na faculdade, nem precisa, né? Verdade. Isso foi um choque para a humanidade, né, Harry? Isso, mas eu lembro muito bem de um movimento que existia quando a gente era adolescente ou criança e tal. Eu tinha muita facilidade de praticar esporte, por exemplo, porque em todo lugar que eu circulava tinha um esporte lá, tinha uma escolinha de futebol, tinha uma natação, quadra, né? uma piscina, entende? É. Só que sempre na nossa geração, que eu sei que você é da mesma geração que eu, existia ali um limite ali meio que de idade, assim. Quando você chegava a 18, 19 anos, já não tinha mais lugar para você praticar essas coisas. Só se você fosse da equipe de algum lugar, né? O caminho era trabalhar, né? Isso, E tem que trabalhar e estudar, exatamente. Vai. acabou Acabou. esse lazer. E aí, de anos para cá, o que é que acontece principalmente com o brasileiro, né? Sim. A gente tem uma leva de atividades acontecendo de forma programada, né? E com um profissional lá de educação física. Talvez a questão da profissionalização e dada a importância ao profissional da educação física no nosso país, ajudou nesse processo. Mas hoje, veja, se eu abrir meu Instagram agora e quiser lhe dar alguns exemplos, Sim. tem várias pessoas que treinam comigo no dia a dia que, tipo, um foi jogar vôlei de manhã com a galera dele. O outro faz basquete 2 vezes na semana à noite. O outro consegue fazer escolinha de futebol com 40 anos, né? Então, a menina, ela consegue entrar numa turma de dança, que inclusive tem espetáculos para ela participar. Olha que Então, assim, legal. o que eu quero, onde é que eu quero chegar com isso? É o mesmo trabalho que eu tenho hoje, né? É onde eu me envolvo bastante. Essa prática esportiva e prazerosa e coletiva, ela com certeza ajuda as pessoas no dia a dia. Então, por que eu tô falando isso? Até para convidar as pessoas, você que tá aí, assim, ouvindo a gente agora, nosso podcast aqui, o Mente Infinita, né? Eu acho que é importante levar em consideração um outro diálogo, um outro discurso que eu sempre tenho com meus clientes, meus alunos. Tem gente que chama de várias formas na minha área. Mas meus parceiros de treino, eu costumo chamar assim, né? Rapaz, descubra alguma atividade que lhe dê prazer e satisfação mesmo, sabe? Vai ser individual? Eu gosto de correr sozinho de meia-noite. Sim. Vai correr sozinho de Na meia-noite. chuva. Aquilo vai fazer bem pra você? De alguma forma, equilibra mais pro bem do que pra fazer um mal, Sim. né? Não sei, aí tipo, acordar 3 horas da manhã pra Que correr, aí não sou eu. é bom pra todo 3 da mundo? manhã. Vamos pegar isso aqui e dizer assim, poxa, eu não vou correr porque tem que correr de 5 horas da manhã. Não, gente, você pode correr no intervalo do seu trabalho de meio-dia. Exato. É sol, mas sei lá, se adapta. Faz o que você, assim, ajude seu corpo a fazer uma atividade e ajude sua mente a estar bem. Está. É muito prazeroso fazer atividade física quando você descobre esse prazer. E nem toda atividade precisa ser na sofrência, entendeu, William? Então você tem uma questão aí que, assim, foi colocado na nossa cabeça padrões competitivos do esporte e da prática de atividade física. Quando você foge do esporte, sei lá, foge da corrida, foge do basquete, foge da natação, foge do ciclismo, aí todo mundo fala assim, vá pra academia. Que é o último... Seria o último ponto, não? Não é o último ponto, é essencial, principalmente para a fase mais
quando a gente tá com mais idade, assim, tipo, a partir dos 60 anos, 54 anos, Sim, 55 anos, geralmente, um pilates, uma é, academia, tem que algo fazer assim. trabalho de força. A Aham. musculação, ela é essencial, é o que vai Certo. realmente lhe dar longevidade, Porque certo? existe o A gente já gráfico, né? sabe Aquela disso. questão do gráfico que quando a pessoa vai envelhecendo, a questão muscular até vai Muscular, diminuindo, né? A exatamente, pessoa vai perdendo exatamente. massa muscular, Então né? é uma atividade que você deveria fazer a vida toda, Certo. o fortalecimento. Porém, eu conheço inúmeras pessoas que estão dentro de uma academia, levantando peso e fazendo um trabalho com carga, Uhum. que não querem estar ali de jeito nenhum. Aquilo não é gostoso para ele, não é prazeroso para ela, não é Que legal. poderia ser, como você falou, de repente correr no parque no horário que ele ache meia-noite, sei lá. E o trabalho de musculação ser um trabalho complementar, ou então ele fazer um Certo, funcional que não precisa nem para academia. certo, certo. Hoje um atleta mesmo me perguntou isso de manhã. A gente tava na corrida, uma corrida bem bacana que acontece bem tradicional aqui em Recife, que é a corrida das Das pontes. pontes. Estávamos lá, tal, a gente correu e tudo mais. E aí um atleta que já tá há um tempo treinando comigo, ele até perguntou, ele fez, Harry, vem cá, o ciclismo, por exemplo, serve como musculação para o músculo? Uhum. Serve. Serve. A diferença tá no tamanho da hipertrofia que você vai ter, na quantidade de hipertrofia, Certo. entendeu? Na musculação você hipertrofia bastante, você transforma seus músculos em músculos fortes, numa eficiência enorme. E no pedal você vai ter uma hipertrofia também qualitativa, que vai Certo. ajudar bastante, inclusive com o pedal, mas que não vai dar tanto volume muscular, entendeu? Então a resposta para isso seria, Harry, seria movimente-se, porque Movimentos. tem um Com certeza. movimento, né? Nas tribos aí falando movimente-se. Que Isso, seria a resposta a isso? Movimento de algum isso, jeito, do isso. jeito que você achar por bem ali, claro, com Perfeito. orientação, com um profissional como você, Uhum. né? Para a pessoa não se machucar, porque você falou algo muito importante. É. Há pessoas que querem fazer um Ironman, né? Eu vou agora fazer o Ironman. E não dá, né? Não tem estrutura física para aquilo ali. A pessoa Isso. precisa se preparar para aquilo, Isso, né? isso. E com a boa orientação a pessoa não vai se machucar. Mas o que eu estou entendendo é movimente-se. Movimente-se, esteja reunido de pessoas, esteja ali buscando essa coletividade, que isso aí traz muita equilíbrio, né? Traz equilíbrio para a Traz pessoa. equilíbrio. Interessante, Harry, que eu estava vendo alguns artigos para a gente trazer para cá, né, sobre. Lendo alguns artigos para a gente conversar sobre alguns pontos, e eu vi falando que o esporte, ele inclusive inibe essa questão da irritabilidade, né, do estresse. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Você já teve experiência com pessoas muito estressadas, de repente com o esporte foi tranquilizando, né? Foi. Eu mesmo. Vou sair para correr. Exato, exato. Não. Às vezes você tá naquele período assim, porque quero ou não, eu sou da área, mas é meu trabalho também, né? Assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim. Eu Que sou legal, louco que pelo que eu legal. faço, né? E aí, assim, mas às vezes você tá numa semana muito pauleira ali, Pauleira, pesado. o pessoal cai em cima de você, querendo resultado e tal, e muda a planilha, ou então tem outros negócios que você trata, e tem a família também, e tem as coisas pra você cuidar da família e tal, junto ali, participativo. Eu tenho uma pergunta, cara, que eu queria também que você usasse como um gancho aí. Aham. Às vezes eu atendo pacientes que são muito estressados, né? E eu pergunto, né, para ele, né? E isso aí já chama a atenção a pessoa quando pergunta. A pergunta, inclusive, para você que está aí do outro lado. Você está correndo, ok, doutor, tô correndo, tudo muito corrido. Aí eu pergunto, mas você está correndo para onde? Né? Muito bom. Essa é a pergunta que já. E essa pergunta eu já fiz para mim também, viu? Algumas vezes, isso aí eu já. Como o Harry falou, né? Eu vou correr para me desestressar. Eu também, né? Porque o terapeuta é humano, também precisa de terapia, precisa também parar, analisar algumas coisas da vida. E a pergunta que eu sempre lembro, quando eu estou correndo demais, eu digo: você está correndo para onde? Né? Então responda isso para você. Se fizer sentido, ok. Se não, repense, né, sobre isso. Será que não seria interessante fazer uma atividade física? Fazer cuidar mais da alimentação, fazer uma terapia, algo assim, é muito importante. E tem uma frase que eu aprendi esses dias, Harry, que foi muito legal, com outro grupo de outros terapeutas, falando sobre uma frase que também foi chocante, além dessa do correr. Tá correndo para onde? A outra foi, que me chamou muita atenção, foi viver sem tempo é uma agressão a você mesmo, ou Sim. você mesma. Então, quando a pessoa está sem tempo, não tem um tempo que está tudo corrido, não tem um tempo para ir para academia, para fazer atividade física, não tem um tempo para o terapeuta um horário maluco, doido lá que eu não consigo ir. Bom, isso é uma agressão a você mesmo, a você mesmo. Então veja
que muitas das vezes é parar para poder, de repente, criar novos rumos, Às vezes até né? encontrar o caminho, né? Encontrar o caminho. É. E tem vários documentários, você até me passou alguns, né? Que a pessoa, às vezes, chega num problema tão grande, tá tão mergulhado nessa sociedade, mas, onde tudo é para ontem, e daqui a pouco o corpo pifa. Aí a Isso. pessoa, opa, aí daqui a pouco vai fazer o Iron Man. Parou, agora eu vou me preparar para nadar, e a pessoa encontra um norte, né? Queria até que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. Eu. Até parece combinado aí, mas É? Não hoje é nem tá, combinado. viu, gente? Tá, Combinado não, aqui. é super solto aqui. A gente tá aqui na boa. É engraçado, porque assim, eu ia falar justamente disso agora, Uhum. William, sabe? Veja, a Engraçado. conversa eu acho que tá indo no caminho certo, né? Sim, sim. Assim, eu vejo muito esse equilíbrio, né, que a gente tá falando, assim, tipo, inclusive esse lance de parar e pensar, tipo, o que que eu tô fazendo, né? Sim. A gente sabe que a atividade física, ela também é estressante. Uhum. Ela cria uma tensão no nosso corpo, cansaço. Sim. Ela gera cansaço. É doloroso, né, Harry? Às vezes é doloroso, né? Assim, Sim. é muito prazeroso o resultado, Ok. mas gera cansaço. Aham. Então, às vezes, você tá numa fase ali de treino que você precisa descarregar mais energia, intensidade, aí você pode estar acabado. Porém, bicho, pode cair o teto da casa na sua cabeça, vai todo mundo tá gritando, pegando fogo o negócio e você aqui, ó. Aham. Depois, porque melhorou, né? De alguma forma, sua parte deu uma melhorada na parte hormonal e mental, porque você lavou sua mente ali também, Não seria trabalhando ali. equilíbrio, né, Harry? É. Equilíbrio. Só que aí a gente tem que pensar em outro lance aí, porque assim, quando a gente fala desses esportes, William, a gente tem que pensar muito em como a sociedade e como as mídias colocaram isso pra gente nos últimos anos, né? A gente vem falando aqui que o ser humano, ele é... Que construção legal a gente tá fazendo a conversa aqui. Sim. O ser humano, ele precisa se movimentar. Uhum. O ser humano, ele tem uma necessidade coletiva, Isso. né? E o ser humano, ele é muito competitivo. Competitivo. Então, a partir do momento que a pessoa se envolve com um esporte desse, eu vou falar, por exemplo, do Ironman, né? Certo. Uma prova de longa duração. É interessante porque, assim, uma boa parte das pessoas que treinam para esse tipo de atividade física, um ultramaratona, uma coisa assim, não se faz a pergunta assim, tipo, como eu vou acabar essa corrida? Por exemplo, sei lá, vai fazer 100 quilômetros do frio que a gente tem aqui. Uhum. 50 quilômetros aqui correndo, pode ser também. Aí, como eu vou acabar essa prova? A gente tem várias cenas na internet, se você olhar agora. O povo chega se arrastando. O povo desmaia antes de chegar na linha de chegada. Ele falta 10 metros. Tá todo contorcido, porque falta energia no corpo. Certo. Cai realmente as energias, o músculo não responde mais, a parte neural, a parte motor. O cérebro tá dizendo assim, meu filho, O desligue. corpo desliga. Eu não aguento mais. Você vai proteção, né? sobrecarregar aqui o sistema todo, vai... Sim. né? E aí a gente precisa buscar esse equilíbrio, porque assim, eu tô falando de uma coisa extrema, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas fazem, olha aí, que massa! Pode ser um sentimento seu, eu não vou julgar. Certo. Você acha isso massa, chegar se arrastando numa prova? Tá. Eu prefiro terminar uma prova de longa distância, por exemplo, se eu encarei fazer essa prova daqui a um ano, eu tenho um ano para me preparar, Sim. 2 anos, chega lá naquela prova, Chega bem, né? cansado, sei lá, fazendo esforço, mas correndo. Certo. Você tá me desmaiando, arrastando, né? desmaiado, né? Então, Ambulância passando pra... eu acho que uma situação dessa mostra duas coisas. A resiliência, lógico, que é a nossa mente. Você tá ali focado numa coisa e você vai conseguir. Certo. Você tava se acabando, provavelmente faltando 30% ainda para acabar tudo. Você tava esgotado já e você tava ali nas últimas. E passou esse tempo todo até chegar nas... Porque, pô, faltando 10 metros pra você não conseguir mais andar. Quer dizer que você já tava, né? Se acabando. E tem a parte emocional ali, quando você vê aquela galera ali perto da chegada e tal, as pessoas caem, porque também tem a questão do... Adrenalina, né? Eu acho que é um sistema também de segurança do nosso corpo. Assim, tem gente aqui, então eu posso me jogar. O corpo, ele relaxa, ele desaba de vez, sabe? Mas aí vem uma coisa do dia a dia. Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha muito, você é uma pessoa que sei lá, estuda muito, tá nesse viés que você tá falando aí, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. A frase hoje em dia é essa. É o que mais acontece. Eu não tenho tempo, né? Não vamos julgar também as pessoas que, sei lá, têm uma necessidade muito grande de adquirir uma
uma grande quantia, ou então uma quantia suficiente financeira mensalmente para poder bancar suas contas, sua família, o que for. A gente não vai julgar isso. Mas quando a gente traz para esse lado dessa prática que pode ser qualitativa, a gente chega para a pessoa e conversa muito sobre que tempo é esse que você pode dedicar para as coisas e não pode dedicar para a sua saúde, né? Sim. Tu falou que correr contra o tempo, né? É um ato de violência com você mesmo, Isso, de fato. exatamente. Né? Ficar o tempo todinho ali, tá correndo para onde, né? É aquela história. Conheço bem também essa frase assim, eu gosto muito de usar. Mas também tem um detalhe que é o seguinte: não adianta você praticar uma atividade física, principalmente se ela for muito intensa, dentro de um dia, ou então dentro de dias ou semanas, que você tá sobrecarregado de coisa. Você também precisa se organizar para isso. E são prioridades na nossa vida. E eu lembro de um professor, saudoso professor Manuel Costa, da UPE, Sim. grande amigo hoje em dia, inclusive, Universidade de Pernambuco. da né? Universidade de Pernambuco, exatamente. Manuel Costa, ele fala uma coisa muito interessante, e assim, eu estudei com ele na graduação, eu estudei na pós-graduação, né, com ele, né, na especialização que eu fiz em performance humana. Ele fala uma coisa muito interessante, assim, eu aprendi com ele esse conceito. Cara, faça atividade física agora, gaste dinheiro com a sua saúde, ganhe menos no trabalho por conta de cuidar da sua saúde, para você não ter que gastar o dobro, o triplo, Uhum. no futuro breve. Sim. Não é um futuro distante. A gente tá vendo doenças fisiológicas que pode partir pro lado emocional também, porque vai deprimindo a pessoa porque tá com aquela doença, né? Então, assim, é um conjunto de coisas ali que hoje em dia vem mais cedo nas pessoas do que vinha há 20 anos atrás, Uhum. né? Então, você tem, assim, diagnósticos de doenças, assim, como Crianças, né? artroses, Crianças artrite, desenvolvendo, né? crianças Estressadas, desenvolvendo doenças por conta de sedentarismo, ou então estresse muito cedo e tal. também repetição com celular e por aí vai. Perfeito. Tem várias coisas, problemas de coluna, tendinite, Uhum. problemas relacionados aos órgãos internos, mesmo, porque muito tempo sentado também causa uma acomodação dos órgãos. Uhum. Gente, isso é uma coisa muito séria. Certo. Passar horas sentado do seu dia, os órgãos eles se acomodam para aquilo, porque o nosso corpo ele é adaptado a tudo que você faz. Se você passa muito tempo no frio, ele vai se adaptar ao frio. Sim. Tem um limite, lógico. Se você passa muito tempo no calor, ele vai se adaptar ao calor. Se você passa muito tempo sentado, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ajustar os órgãos aqui dentro. Joga o fígado mais pra cá, amolece mais esse músculo aqui e solta, porque a gente vai se acomodando. Uhum. E aí, isso causa danos no nosso corpo, né? Então, assim, pensar um pouco sobre isso, assim. Poxa, eu não tenho tempo, né? Sim. Mas, que tempo é esse que você não tem, né? Se você não tem tempo agora, quando é que você vai ter tempo? Prefere tentar construir tudo isso e não usufruir de nada no futuro, né? Então, o que você está mencionando aí, Harry, talvez seja uma frase que também hoje é um dia cheio de frases, né? Mas é interessante para você que está do outro lado para refletir. Esse é o intuito do programa, né? Mente Finita. E uma das frases que me fez lembrar agora foi: então a resposta seria, se eu estou com medo, vá com medo mesmo. Então, se eu tô, de repente, com alguma dificuldade, vá com a dificuldade mesmo e vá fazer sua atividade física. Vá se cuidar, porque, como o Harry falou agora, as estatísticas aí estão bem presentes. Crianças, adolescentes, jovens adultos tendo os problemas de idosos, né? Está começando a acontecer em função de comportamental mesmo, de não buscar atividade física, por aí vai. E a gente já está chegando no finalzinho do programa de hoje, viu, Harry? E eu gostaria de finalizar esse dia de hoje, esse encontro maravilhoso sobre esse tema de saúde, esporte. Inclusive, eu também tenho que até arrumar mais tempo para poder fazer mais atividades. Vou visitar mais a ATT aí. De repente, até participar do Experience, né? ATT Experience. Seria legal ter um dia de exercício físico ali para entender uma prova. E, bom, eu queria lhe agradecer pela presença no nosso programa Mente Finita. Bacana. E caso você tenha alguma recomendação, algo que você gostaria de falar para o público, para ajudar nesse âmbito de escolha, que você falou agora há pouco. Ou você se cuida agora, ou então daqui a pouco você vai ter que ser cuidado, né? Porque seu corpo vai reclamar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto e também, já chegando no encerramento aí, falar suas palavras finais que você gostaria de falar. Sem dúvida.
complementando isso que a gente tava falando e até chegando nesse ponto, que eu acho que é um ponto chave, sabe? Certo. Da atividade física para essa qualidade de vida, que é uma relação que a gente tem que criar também com a parte emocional, né? Certo. Tem que ter prazer no que tá fazendo ali, tem que gostar daquilo ali. Seja no coletivo, seja no individual, seja dentro de uma tribo de corrida aí, do triatlon com a gente, o que for. Tem que lembrar que, assim, por mais que as mídias e a forma que a gente recebe essas informações do esporte sejam muito voltadas para competição, Sim. né? Eu conheço gente que treina capoeira e não faz roda de capoeira, não participa da roda. Certo. Eu conheço gente que treina corrida e não vai para nenhuma prova dessa de corrida, Certo. entende? Conheço gente que gosta de treinar futebol ali com os amigos durante a semana, 2 vezes na semana, terça e quinta à noite e tal, depois do trabalho e tal. E na hora que chamam para um campeonatozinho, um torneio, ele não participa. Por quê? A questão não é, gente, ser competitivo, ser campeão, receber a medalha e tal. Quem quiser isso, ótimo. Também, quem não tem essa gana, que seja respeitado e se respeite-se você também. Diga assim, não, mas eu posso praticar atividade física sem ter esse viés competitivo e de conquista de performance, né? A conquista é sua, é individual. Você tem que pensar sobre isso também. E muitas vezes, a gente vai tentar correr, aí já quero concluir assim. Gente, muitas vezes a gente vai tentar correr, vai tentar pedalar, vai tentar nadar, vai tentar chegar numa bola ali na pelada com os amigos e não vai chegar igual, tão veloz como 18 um colega ali, ou então quando você tinha 18 anos. Isso não é só porque você não tem a preparação específica. Às vezes está muito ligado à sua genética. Às vezes não. Genética é tudo. Certo. Então, para você ter ideia, um corredor que corre muito bem, ele já nasceu daquele jeito, né? Ele tem uma capacidade cardiorrespiratória que é diferenciada. Fisiológica para aquilo. Exatamente. Pode ter certeza. Você pode ter isso? Pode. Pode ter. E você ainda não descobriu. Com o treino você vai descobrir. Mas o recado que eu quero dar é esse, sabe, Willy? Lógico, o primeiro ponto é identificar, eu acho que essas questões e qual profissional você precisa. E eu acho, hoje, que para todo o comportamento que você sente em você, sente de você, na verdade, que tá fugindo ali um pouco do controle da questão emocional, Sim. poxa, tô ficando um pouco apático, eu era mais alegre e tô sem vontade, né? Ou então não tô tão alegre. As pessoas começam a comentar e tal, e você sentindo Você essa tá carga. agressivo, né? Tá mais estressado e tal. É procurar realmente profissional, como você, lógico. Sim. Isso é importantíssimo, fundamental. E também já buscar algo que que lhe traga um prazer, uma satisfação, né? A gente tá falando aqui de atividade física porque é essencial para nossa saúde. Eu acredito muito nisso. Eu acredito na ciência que fala sobre isso, né? Que é essencial para nossa longevidade, para nossa saúde, para nossa condição de vida no dia a dia, né? É para subir uma escada às vezes, é para conseguir limpar a casa, é para levantar o braço para poder pegar um prato que fica no armário em cima, ou é para treinar, ou é para correr com os amigos, ou é para pedalar, entende? Sim. Vai ter vários motivos aí para você fazer atividade física, mas eu acho que o mais importante de todos é proporcionar ao seu corpo e sua mente que ele esteja bem. Corpo sã, mente sã ou vice-versa. Que é né? a expressão, Corpo sã, né? esse é universal, né? Do poeta Juvenal, romano, né? Se não me engano. Ele fala, então, seria não só a mente sã, mas o corpo sã. O corpo tem que estar sã, bem. mente sã. Isso. Mente sã, corpo sã. Isso. Vice-versa. Isso. Eu sigo muito alguns conceitos budistas, né? Hoje como uma experiência para entender mais um trabalho que eu venho fazendo meu, né? Dessa minha questão emocional, Sim. particular e tal. Sim. E assim, eu vejo o quanto é difícil as pessoas entenderem que para você criar uma relação de prazer e de equilíbrio no seu corpo, Sim. não existe uma receita de bolo, né? Sim. Eu lembro uma pessoa muito influente na área, falando sobre meditação, que ela fala assim, gente, não precisa estar olhando para uma parede branca, virado de costas para a sala, numa posição de lótus, para meditar, não. Você pode fazer em qualquer lugar, entende? O problema é que também as pessoas procuram isso.
Procura um processo ali na coisa. Uhum. A gente vivencia tantos processos todo dia, né? Você tem que mostrar o documento, tem que pagar a conta, é um processo também, né? Tudo é um processo. Você tem que comprar um negócio, é um processo, né? Você é a nota, é não sei o quê. Peraí que eu tenho que fazer. Você vai na loja de brinquedo comprar um presente de aniversário, já chega o vendedor, peraí que eu vou passar para você o brinquedo, né? Então, quando você não passa por aquele processo inclusivo, você acha até estranho, né? Uhum. Vou no caixa direto, ninguém me atendeu aqui, tô fazendo errado. O caixa não vai aceitar a minha compra, né? Tem alguma coisa assim. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar algo que dê prazer. A atividade física não pode ser um empecilho, pelo contrário, tem que ser algo que vai lhe dar uma condição melhor de vida, né? E eu quero deixar uma mensagem aqui para as pessoas que, particularmente, eu tô torcendo para que a gente consiga universalizar uma imagem de que, assim, o que vale de verdade é ter saúde física e mental. E a saúde física e mental, ela vai vir através desses comportamentos, desses hábitos diários que a gente pode estar sempre verificando o que a gente está fazendo, né? Sim. Estou excessivo nisso, né? Estou fazendo pouco aquilo. Então, pô, vamos equilibrando. E fica um convite, né? Para todo mundo que quiser, pode me consultar, saber como é que funciona a atividade física, saber como é que funciona a corrida, o triatlon, né? Principalmente, pra gente conversar um pouco. De repente se acha aí no esporte. Às vezes tá precisando disso. Tá precisando de algo que motive, né? Eu conheço pessoas que tá no triatlon porque quer ter aquela bicicleta e só usa aquela bicicleta no triatlon, uma bicicleta específica de esporte e tal, né? Então, é isso, é procurar, acho que o que dá prazer, sabe? O que dá satisfação de verdade. O equilíbrio com saúde e com equilíbrio. Isso. Né? Que é vice-versa. Com equilíbrio, você encontra também a saúde, né? Isso. E realize sonhos. Realize sonhos. Então, Com certeza. é isso. O esporte proporciona bastante isso. Isso. Muito obrigado. Foi um assunto bem enriquecedor. Ficamos muito felizes pelo desenvolvimento do programa de hoje, Mente Infinita. Harry trouxe, elucidou muitas questões relacionadas à área de esportes. E, claro, a gente sempre abordando esses pontos, porque é o viés do programa Mente Infinita trazer esses ganchos, esses raciocínios sobre esse universo da saúde mental. Afinal, como eu até rimar, né? Afinal, o poeta Juvenal falava mente sã, corpo sã, e corpo são, mente sã. Então busque isso e aí você vai encontrar o equilíbrio que você tanto está almejando, que afinal todos nós estamos buscando esse equilíbrio do corpo, mente e espírito. Então ficamos por aqui com essa edição maravilhosa e desejamos muita saúde para vocês, física, psíquica, espiritual, e até o próximo programa. Tchau. Valeu. Obrigadão, meu cara. Valeu demais. Valeu demais. Obrigado aí.